projeto Tirando Dúvidas visa lidar com pontos que são detectados como aqueles em que os frequentadores da comunhão demonstram mais interesse ou até mesmo necessidade de se aprofundar. Esse tema de hoje nasce porque quem trabalha na doutrina espírita há alguns anos sempre é procurado por alguém que, tendo vivenciado desencarne em seu ambiente familiar, de trabalho, de amizade, acaba querendo, mesmo com as melhores das intenções, notícias imediatas, o famoso saber como está. A questão é profunda. A obra de referência aqui, o item 380 do Consolador, obra essa que está disponível aí na livraria, onde Emmanuel discorre sobre vários temas da doutrina, tanto da parte científica como filosófica e religiosa. É apenas uma referência porque Kardec também já coloca isso na codificação, em particular no Livro dos Médiuns, sobre o perigo das invocações forçadas. As pessoas que nunca frequentaram o centro espírita, as pessoas que nunca trabalharam ou assistiram a uma reunião espírita, ou seja, a grande maioria aí fora, pensa que aqui nós chegamos, sentamos ao redor de uma mesa, com uma toalha branca, colocamos a mão sobre a mesa e ficamos chamando espíritos. Essa é uma imagem comum que aí está, e tenho certeza que vai demorar ainda muito tempo para que ela seja desfeita. A invocação, ou seja, o chamamento de uma entidade, é possível, mas é uma prática muito rara dos espíritas. Kardec e Leon Denis, Gabriel Delaine, todos os pesquisadores que com ele trabalhavam na França, nos Estados Unidos, na Polônia, pediam, por meio da oração, que o Deus Todo-Poderoso permitisse, se possível fosse, determinados amigos espirituais se comunicarem, porque eles estavam num processo de estudo. E muitas vezes o espírito vinha, dava uma mensagem, e eles ficavam com dúvidas, então eles queriam ouvir um complemento, dirigir pergunta. Então eles pediam permissão, se possível fosse, poderia nessa noite termos a assistência do bom amigo tal, para elucidar sobre tal tema? E Deus, na sua sabedoria, foi tão caprichoso nisso que às vezes um espírito dava uma mensagem em Cracóvia, na Polônia, depois ele continuava a mensagem em Lyon, na França, depois ele ia para Bordeaux, na França, e depois ele ia em Paris, ficava pingando aqui e acolá. E Kardec, como naquele tempo não tinha a comunicação que tem hoje, necessitava receber cartas e relatórios e trabalhar naquela síntese, na consolidação daqueles dados e informações. Então a invocação ela é possível quando o objetivo é elevado. Mas sempre depende do maior. E nisso a doutrina é clara: qualquer manifestação espiritual, nem que seja uma assombração dentro do seu quarto, depende de uma autorização do maior. Há um propósito em. Então o que acontece? As pessoas tendem, com as melhores intenções, procurar uma casa e dizer: olha, meu cunhado, meu tio, meu filho desencarnou num acidente, eu queria saber como ele está. É uma pergunta difícil de você ouvir, você como espírita. Que você pensa: bom, e se esse cara estiver no umbral? E se esse cara estiver nas trevas, lá embaixo, que é ainda pior que o umbral?
Vou dizer o que para o pai e para a mãe? Porque quando as pessoas pedem isso, ninguém pensa que o espírito, o ente querido, pode estar numa situação difícil. A tendência nossa é imaginar que a pessoa é santinha, porque nós gostamos dela. Mas o fato de gostarmos de alguém não quer dizer que esse alguém vive o Evangelho, segue as leis da vida, se prepara para o desencarne. A grande maioria não está preparada para desencarnar, nem quer. Tem pais que proíbem os filhos de ir a um velório. Imagine que eu vou deixar que o meu filho veja um velório. Mas teu filho vai viver para sempre? Qual educação você está dando para o teu filho? Alice no País das Maravilhas, por acaso? Então essa falta de realismo, de cuidado, de tato com as coisas espirituais, leva as pessoas a querer algo que muito provavelmente elas não terão. Então nós aqui vamos aprender a nos portar perante o desencarne. A vida não tem fim, a vida é um contínuo, a vida é uma continuidade. O que eu sou aqui, eu sou lá. É uma continuidade, é como se eu descesse esse degrau ou subisse. Mudei de um plano ou mudei para outro plano, mas eu continuo sendo eu mesmo. Como nós sempre falamos aqui, no mundo do maior espiritual é o mundo da verdade. Lá esses papéis que nós temos, porque isso aqui é uma peça de teatro. Cada um aqui está vivendo uma personagem. Lá aquilo ali cai e eu venho a ser simplesmente eu autor. Então o mundo maior é o mundo da verdade. E aqui eu vou trazer o exemplo de nosso lar. A fragmentação da família depois do desencarne. Fragmentação momentânea. André Luiz desencarna. Quem leu o livro, quem assistiu o filme já viu. Ele chega, vai lá para um umbralzinho básico. Aquilo ali é básico, fica 8 anos ali onde ele ficou. E todo mundo tira de letra. Nós passamos por ali brincando. Quando ele pede socorro, ele é acolhido por uma colônia que fica no umbral. Claro que ela não é umbralina, mas ela está no umbral porque ela está ali para socorrer a redondeza, a vizinhança. Por isso que ela é protegida magneticamente, para que aquelas coisas negativas de fora não adentrem lá dentro. É um hospital que você constrói numa área que tem necessidades. Você tem uma grande comunidade de pessoas enfermas, você constrói um hospital ali. Então, nosso lar é isso. Uma vez eu disse que nosso lar ficava no umbral, uma espírita mais velha que eu veio me chamar a atenção. Falei, querida, colônia de socorro tem que estar onde tem gente precisando. Eu não tenho colônia de socorro no céu. Para acudir quem? Deus? Jesus? Não. Colônia de socorro está onde há necessitados. Essa é a lógica. Ela não é umbralina na sua essência, ela está no umbral. Por isso que ela é protegida, guardada e vigiada. Requer um trabalho constante de manter aquelas vibrações lá fora e eles construindo uma psicosfera de luz e amor para poder exercer o seu trabalho. Quando ele chega ao nosso lar, ele começa a perguntar por todo mundo. E a espiritualidade enrola. Fala, ih, teu Flamengo apanhou hoje. Não, quer saber da minha mulher, quem? O Vasco? Mas que Vasco o quê? Já está na 10ª divisão. E vai enrolando, até que ele tem maturidade, estrutura emocional, psicológica, de saber como as pessoas estão. Então, se o espírito precisa ter essa estrutura, nós aqui também precisamos ter um momento de saber como as coisas estão. E o que ele descobre? O pai dele, desencarnado antes, estava num baixo umbral, vinculado às relações essas conjugais que ele teve. Ele era vítima da mulherada, digamos assim, que ele nutria. Então, o que acontece com André Luiz? Poxa, mas meu pai, um distinto chefe de família, homem de negócios, bravo, um homem honrado, na terra. Mas lá no mundo maior não tem máscaras. Todas elas caem. Aí é o primeiro choque.
E esse choque que ele tem, descobrindo que o pai dele tinha relações essas conjugais, estava de tal forma vinculados a elas que estava preso no umbral, o chocou profundamente. E isso pode chocar a nós quando também queremos saber de alguém, porque nós vamos saber a verdade. Não a máscara que as pessoas cultivam na terra. Não o que ela era aos nossos olhos, mas o que ela era de fato. E aí a pergunta que fica é: estamos preparados para ouvir a verdade? Depois ele descobre que a mãe dele estava num plano superior, que ele não alcançava. Ela poderia vir visitá-lo, mas ele não tinha nem mérito, nem sombra de mérito, de querer chegar lá para dar uma olhadinha, uma espiadinha assim por cima do muro. Tinha uma irmã no umbral e outra irmã estava já reencarnando, preparando o futuro daquela família, já que cada um no seu tempo voltaria, e a mãe e essa irmã, que já estava reencarnada, encabeçariam um processo de reajuste, de harmonização. Toda a família dele só viu a mãe quando ela veio visitá-lo. Mas ele não conviveu com ninguém, não encontrou com ninguém. Aí a curiosidade dele ficou para quem? Para a esposa que aqui estava. Como nós também queremos saber do nosso cônjuge lá, ele queria saber do cônjuge aqui. Mas a esposa, assim que enterrou ele, virou as costas e tinha arrumado outro. Queria nem saber dele, não tinha nem fotografia em casa. Ela tinha como uma forma de defesa, mecanismo de defesa: olha, morreu, acabou, tchau, vamos tocar a vida, não toca no seu pai. E ele preocupado: ai, minha amada, deve estar passando fome, deve estar chorando sem dormir por minha causa. Nossa, está sofrendo tanto por mim. Então é o livro inteiro para ele se preparar psicologicamente, emocionalmente, religiosamente, para chegar lá e ver que não tinha nem fotografia dele na sala. Aí ele, pum, mesmo preparado, ele cai. Mas em segundos ele se recupera e entende que ele precisa ajudar ali da melhor forma possível. Então essa estrutura familiar de nosso lar, nós temos que considerar. Nenhum espírita deve estar buscando informações do ente que partiu. Eu não disse doente, eu disse do ente, do ser, tá? Separado. Do ente que partiu. Porque nós temos que basar na nossa crença, no nosso conhecimento. Se não quiser falar fé, fala do conhecimento. Sei que desencarnou, sei que está no lugar que ele deve estar. E o que eu vou fazer é ajudá-lo e amá-lo, independente de saber como esteja. E esse amor e essa ajuda se dá por meio da prece. Porque não adianta você querer saber do ente querido, mas passa um mês, 2, 3, você nem lembra da pessoa mais, não faz nenhuma prece por ela. Os espíritos são muito sensíveis a isso. A lembrança que nós temos por eles é registrada. Nosso lar lá mostra que André Luiz, quando quis saber, afinal de contas, quem que ora por mim, orou por mim? Tinha uma prece da mãe dele quando ele desencarnou. Não tinha nenhuma prece da viúva, de jeito nenhum. E tinha a prece de alguns pacientes que ele tinha tratado com displicência. Pessoas humildes, carentes, que chegaram lá: doutor, me ajuda, não sei o quê. Tá, então entra, vem. Com aquela displicência, mas atendeu. E aquelas pessoas com remedinho, recuperando a saúde, lembravam-se dele nas suas orações. Então ele tinha a prece da mãe e de estranhos, mas não tinha uma prece da mulher e muito menos dos filhos. Então, se tem um ente querido, não se esqueça dele. Não é questão de invocar, é não esquecer, é mostrar teu sentimento de amor, de companheirismo, sabendo que você caminha aqui em paralelo àquele ente querido, caminha lá. A espiritualidade, quando ambas as partes estão preparadas emocionalmente, psicologicamente, promove os encontros através dos desdobramentos nossos. Nós visitamos lá,
E muitas vezes você vem, poxa, eu sonhei com fulano. Nossa, eu senti até o cheiro, o perfume. Ou às vezes nós desdobramos aqui, não vamos até lá, mas eles estão próximos. Então nós nos encontramos aqui, nas imediações de nossa esfera de vida. E isso vai nos dando, mesmo que você não lembre desse sonho, desse momento, você começa a ter uma convicção de que a pessoa está bem, porque você tem notícias dela. Só que não é consciente, fica lá no subconsciente, aquele encontro, aquele momento gravado. E você começa a perceber, você tem toda certeza de que está próximo, está ali, está ao seu lado. Essa é a postura. A questão de fazer perguntas reflete às vezes, e muitas vezes, os mais nobres sentimentos. Mas nós espíritas, nem a espiritualidade superior vai mentir. A gente pode enrolar, como o pessoal enrolou André Luiz o livro inteiro. Só no final que ele mesmo foi lá e viu. Mas mentir, não. Então muita gente tem mania, e tem locais que se prestam a isso, de mandar uma carta para tal lugar, porque lá as pessoas escrevem. Uma carta a tal lugar que as pessoas escrevem. Nem sempre isso é a verdade dos fatos. A gente chega aqui, eu recebi essa carta em tal lugar que eu mandei perguntar, mas é estranha a linguagem. Estranha, linguagem estranha. Bom, se a linguagem é estranha, então não é quem você está falando. Claro que, como há uma comunicação, o médium intervém. Sempre a gente coloca um pouco do nosso estilo, né? Quando recebemos uma mensagem, mas não pode ser totalmente estranha ao ponto de você não reconhecer as pessoas. E é maravilhoso quando essas mensagens são espontâneas. Todo mundo aqui conhece a Dona Irene Carvalho, a nossa matriarca, uma das fundadoras da comunhão. Hoje, com a idade dela, já está um pouquinho mais de férias. A Dona Irene se reunia aqui no departamento Dias da Cruz, que é dela, né? E muitas vezes ela recebia a mensagem e o endereço. O pessoal pegava aquela carta, transcrevia numa letrinha melhor, porque todo mundo escrevia depressa, porque a Irene é brava, então ela não ficava ditando, não. Pá, todo mundo... Shh. Aí fazia uma redação, passava limpo, fechava, punha lá o endereço, o selo, nós mesmos da comunhão dávamos o selinho, aquela carta ia para os estados, até mesmo para outros países. Passava 10 dias, o pessoal estava doido aí na porta. Como é que tem aqui uma carta do meu filho, da minha filha? Ele está dizendo o nome, o endereço, fatos que só nós sabemos. Ué, meu filho, bem-vindo ao mundo dos espíritos. Você está atrasadinho, porque começou em 1850. Você está em um pouquinho de uns 100 e poucos anos atrasado, mas bem-vindo. O que você quer? Por quê? Porque o quê? Seu filho te comunicou. Tanto que o livro Cartas, como é que chama aquele livro do Chico, agora virou filme? Cartas de Mães, é isso? As Mães de Chico, que exatamente, espontaneamente, ele recebia informações de filhos, né, que se dedicavam às mães, e ali exatamente, ou as mães estavam no ambiente, ou elas já vinham também com um endereço, com uma referência, que o pessoal mandava essa correspondência para os familiares. Mas o melhor mesmo é você dar uma prova de fé a si mesmo, nunca procure. Apenas acredite, ame e deseje o melhor. Com certeza, um dia, se essa pessoa estiver bem, você vai ter grandes surpresas em relação aos que partiram. Um sonho, uma vidência, uma mensagem, alguma coisa chega. O importante é a gente preservar as pessoas das decepções da realidade. Hoje, esse mundo aí violento, provas e expiações em transição, quando chego numa sexta-feira à noite, eu penso assim, nossa, quantos jovens estão entrando nesta sexta-feira comigo, mas não estarão comigo entrando a segunda-feira. Aí você vê o jornal, o telejornal, a televisão,
é tiroteio por causa de droga, é acidente de carro, é alcoolismo, briga, enfim. Porque os jovens vivem a realidade dos videogames, né? Eles pegaram os videogames e transformaram em sua vida. Que nenhum videogame termina com um acordo de paz, uma conciliação, um aperto de mãos, um abraço, não. Termina sempre em um destruindo o outro. Seja o mais forte ou mais sagaz. E eu fico pensando, nossa, quantos que não vão chegar à segunda? Aí depois vem as estatísticas aí, policiais e tal. Policiais e de saúde também, né? Da Secretaria de Saúde. Aí os pais ficam desesperados, pô, meu filho na tenridade desencarnou, como é que ele está? Muitas vezes nós vemos, mas aí é a hora de mentir. O cara está no umbral, o cara está preso ao corpo lá no túmulo, o cara está sofrendo. Teu filho fez evangelização? Não importa a instituição religiosa, ele frequentou ali o catecismo, uma escola dominical, uma catequização? Ah, não. Deixava para o meu filho escolher a religião quando ele crescesse. Ah, bom, mas agora o diabo pegou antes, né? E aí? A gente diz, olha, no momento não tenho notícias nenhuma, mas até a gente mente também. Não, já foi recolhido, está no hospital. Hospital nada, está lá correndo de barata e comendo lama. Mas não vamos dizer isso, porque nós temos que consolar as pessoas. Agora, vocês que frequentam a comunhão, que estão aqui assistindo, tirando dúvidas, vão ter essa consciência. A vida de lá é uma continuação da vida de cá. Se aqui a pessoa não dá a menor bola para a religião, seja ela qual for, por que lá ela vai ser um santo? A não ser que ela tenha virtudes, que ela seja caridosa, porque essa é a religião universal. A prática do bem. Se você ensinou teu filho a ter virtudes, a respeitar, a amar, a ser caridoso, solidário, com certeza ele está muito bem. Então agora, se as pessoas não tiveram essa educação e na Terra eram brutas, violentas, egoístas, orgulhosas, agressivas, o que está lá é o julgamento. Perante Deus não tem papai no meio. Perante Deus não tem mamãe no meio. Então o que acontece? É o momento que a gente vê que nós não somos de nós somos de Deus. A vida, as reis da vida são as mesmas para todos nós. Você pode paparicar e mimar teu filho aqui, mas o destino dele não é paparico e não. Ele vai enfrentar o caminho evolutivo como todos nós. E isso, para as pessoas entenderem, é muito difícil. Então, no momento de dor, você não vai dar uma aula de doutrina espírita. No momento de dor, você chora junto. Você mente. Você dá esperança. Olha, por hora nós não temos aqui notícias, mas vamos orar, vamos fazer uma meditação, no sentido de vir ao grupo, assiste uma palestra, põe o nome dele lá na caixinha de radiação, vamos mandar nossas vibrações, nossos magnetismos, que com certeza em breve teremos notícia. O importante é você estender mão amiga àquele que sofre. Mas a pessoa fora dessa situação deve entender que invocar intencionalmente não é da lei de Deus. Toda manifestação tem que ser espontânea, até uma assombração dentro da sua casa. Por que eu falo assombração dentro da sua casa? Porque se aparecer, com certeza você vai aprender alguma coisa. Se tiver uma assombração dentro de casa, você vai procurar a casa espírita, você vai estudar, você vai se virar. O que você não fez até aquele momento, você vai se virar atrás. Então acaba sendo um estímulo à pesquisa, ao estudo, à busca das coisas espirituais. E claro, você buscando, o inconveniente vai cessar com o tempo. Outra coisa para encerrar. Kardec diz que se você invocar uma pedra, ela responde. Ao redor de nós, que somos uma bolinha no espaço, tem um mundo espiritual. Um número grande de seres em vários planos de existência.
Se você teimar de querer ficar invocando, chamando, qualquer coisa, não estou dizendo nem qualquer um, qualquer coisa pode chegar lá. Mistificando, enganando ou encontrando brecha para estabelecer processos obsessivos. Então, o espiritismo não é sentar numa mesa e chamar espírito, não. O espiritismo é uma ciência a ser levada muito a sério. Porque o mundo de lá é como se fosse... Imagina assim, você tem uma caixa bem grande, cheia de coisas, mas ela é totalmente escura. Você enfia a mão lá dentro. O que você vai pegar? Você não sabe, né? É o que você tirar que você vê. Então, essa forçação de barra com o mundo maior pode nos colocar em contato com seres infelizes e gerar relações perigosas. Perigosas mesmo. Que vai mistificando, quando você percebe já existe um vínculo formado. Aí você que não quer mais aquilo, mas aí as portas começam a bater, a janela bate, a mesa pula e a coisa começa a acontecer. Invocar espírito somente com propósitos elevados, como os pesquisadores fizeram, como talvez numa casa espírita o pessoal em oração peça a Deus permissão para que venha o mentor, o orientador, para se discutir um determinado tema específico. Assim, você chama as pessoas para algo dignificante daquilo que ela está fazendo. O mentor é mentor, é orientador. Mas um ente desencarnado, muitas vezes você aqui na Terra sabe mais do que ele. Ele vai aprender lá em duras penas o que você aprende assistindo uma palestra, mesmo que dormindo. Então, vamos entender essa realidade do mundo espiritual